vamos para a correção dos exercícios aqui. Página 34. Questão 24. Vou ler aqui, ó. Questão 24 fala assim. Um caminhão-pipa encheu seu tanque de 10 mil litros em Salvador, a temperatura de 35 graus Celsius, com um líquido cujo coeficiente de dilatação volumétrica era de 0,8 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Esse líquido foi transportado para Caxias do Sul, onde a temperatura é de 10 graus Celsius. Quantos litros foram descarregados em Caxias do Sul? Primeira coisa, pessoal, dados. Primeiro dado que ele forneceu foi que o volume inicial foi de quanto aí? 10 mil litros. Então foram carregados 10 mil litros no tanque. Ele disse que a temperatura inicial daquela cidade era quanto? 35 graus Celsius. Disse ainda que o coeficiente de dilatação do líquido, já que é do líquido, eu já estou falando do gama, certo? Porque líquido não vai ter dilatação linear. Não tem como fazer uma linha de líquido, né? Então, o gama vale 0,8 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Ele falou ainda que a temperatura final na cidade de destino era de 10 graus Celsius. E aí a questão é, quantos litros foram descarregados? Em primeiro lugar, vai chegar um volume maior ou um volume menor desse líquido lá? Menor. Porque olha só, a temperatura não caiu? Então houve uma contração e não uma dilatação. É isso que a gente vai determinar então, ó. Eu sei que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama vezes ΔT, não é isso? Então vamos substituir o que eu já possuo. ΔV é o que eu quero, então eu não tenho, é igual ao V0. V0 dá 10 mil vezes o gama, que é 0,8 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. 10 menos 35 dá quanto? Menos 25. Então, a gente vai ter isso aqui. Esse 10 a menos 3, posso cortar com 3 zeros aqui de 10 mil, posso? Então, 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Então, o ΔV foi de menos 200 litros. Então, presta atenção. O volume inicial era 10 mil, não é? Variou menos 200. Então, ele perdeu 200, não foi? Então, quanto é que vale o volume final? Opa! 9.800. Então foram descarregados 9.800 litros na cidade de destino. Pessoal, houve perda de massa desse combustível? Ele sumiu o combustível? Ele perdeu esse combustível? Não, só comprimiu, não foi? Então houve só diminuição do volume. Se a massa se manteve e o volume diminuiu, o que aconteceu com a densidade? Aumentou. Então a única coisa que mudou foi a densidade. Se eu fosse botar numa balança ali para pesar isso, ia dar exatamente a mesma quantidade de combustível. Porém, o volume diminuiu. Beleza? Algum problema? Então vamos para a questão de número 25. Questão 25 tem assim, ó. Ao analisar determinado líquido no laboratório, uma estudante verifica que esse líquido está quase transbordando de um becker de vidro de 450 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. O conjunto é então aquecido até 100 graus Celsius e verifica-se que transbordam 9 centímetros cúbicos. Primeira coisa, quando a gente está falando de líquido e de transbordar, a gente vai lembrar disso aqui, ó. A variação do volume real tem que ser igual à variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Então, ó, quando a gente está falando de dilatação de líquidos, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Vai existir uma dilatação real, uma aparente e uma do recipiente. O recipiente, por exemplo, eu tenho uma panela e eu aqueço essa panela, ela é de metal, ela vai ter a sua própria dilatação. Fácil de entender. O real é o que o líquido que estava dentro dessa panela dilatou na verdade, certo? Só que o que seria o aparente? Imagina assim, a panela estava cheia do líquido, certo? E eu comecei a aquecer. Líquidos costumam dilatar mais que sólidos. Então, o líquido ali dentro vai dilatar mais que a panela. Se estava completamente cheio, a panela dilatou 10 ml e o líquido dilatou... Eu falei 10, né? 10 ml, o líquido dilatou 15. Quanto que vai vazar? 5 ml. Então, esse 5 ml que foi o que vazou é o que a gente chama de dilatação aparente, que é o que eu estou vendo dilatar. Só que essa foi a dilatação total do líquido? Não, a dilatação total do líquido é o que o recipiente dilatou e o líquido conseguiu ocupar,
mais o que vazou. Então é aparente mais recipiente. Tudo bem? Beleza? Tendo isso em vista, a gente pode anotar os dados. Ele falou aqui na questão 25 que eram 450 centímetros de volume. Então, ó, volume inicial é igual a 450 centímetros cúbicos. A variação, essa variação vai ser o quê? Real, aparente ou recipiente? Aparente. Ele não falou que foi o que vazou? Então, se é o que vazou, é variação aparente, que é de 9 centímetros cúbicos. Disse ainda que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius e foi aquecido até uma temperatura final de 100 graus Celsius. Daí a questão pergunta assim, ó, qual é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido? Se ele quer o coeficiente aparente, eu vou usar o ΔV aparente, não é? Então a gente vai escrever assim, ó, para a letra A. ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. Se eu usar o volume aparente, eu uso o gama aparente. Beleza? Vou substituir. ΔV aparente foi quanto? 9, não foi? Então, a gente vai ter aqui, ó. Foi 9 centímetros mesmo? Beleza. Então, ele vai ter aqui 9, beleza? Que é igual ao volume inicial, que é 450, vezes o gama, que eu não sei, vezes o ΔT, que foi de quanto? 80, né? Estava em 20, foi para 100. Tudo bem até aí? Basta isolar o gama. Então, eu vou dizer aqui, ó. Gama aparente é igual a 9 dividido por 450 vezes 80. Isso aqui, quando você fizer todos os cálculos, vai dar 2,5 vezes 10 elevado a... Isso. Vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Diga, filho. Quando você sabe que é o gama, toda vez que ele falar em volume, porque volume vai te lembrar 3 dimensões, não é? E o gama não é igual a 3 alfa? Então sempre que ele falar em volume é o gama. Sempre que ele falar em área é o beta, que é o 2 alfa. E sempre que ele falar em comprimento é o alfa, só o alfa. Volume é o gama, área é o beta e comprimento é o alfa. Algum problema na letra A? Beleza. A letra B diz assim, ó. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é menor ou maior que o encontrado no item anterior? Maior. O do líquido não é o real? Então a dilatação real é maior ou menor que a aparente? Maior, não é? Então vamos pensar no seguinte, ó, só para demonstrar isso. Eu sei que ΔV real é igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente, não é isso? ΔV real é a mesma coisa que V0 vezes gama real vezes ΔT. ΔV aparente é a mesma coisa que V0 vezes gama aparente vezes ΔT. E ΔV do recipiente vai ser V0 vezes gama do recipiente vezes o ΔT. Todos acompanham o raciocínio? Só substituir. Agora vamos lá. O V0 não foi o mesmo para os três? Então posso cortar, não posso? O ΔT também não foi o mesmo para os três? Então também posso cortar. O que vai sobrar para a gente aqui, ó? Vai sobrar aqui gama real, que é o do líquido, é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Com isso aqui a gente percebe o quê? O gama real é maior, porque ele é igual à soma dos outros dois. Tudo bem? Algum problema, pessoal? Essa foi a questão de número 25. Questão 26. Questão 26 fala o seguinte, ó. Um frasco de vidro de 500 centímetros cúbicos de volume a 20 graus Celsius está completamente cheio com o líquido e ao ser aquecido a 120 graus Celsius, observa-se que esse líquido transborda 10 centímetros cúbicos. Nessas condições, determine. Vamos anotar os dados primeiro. Qual foi o volume inicial? 500 o quê? Centímetros cúbicos. Qual foi o ΔV? Falou que foi 10, não foi? Esse ΔV é real, recipiente ou aparente?
Não foi o que vazou? Sempre que ele falando que vazou é aparente. Então a aparente é igual a 10 centímetros cúbicos. Disse ainda que a temperatura inicial, T0, era igual a 20 graus Celsius e que a temperatura final, TF, era 120 graus Celsius. Esses são os dados fornecidos. Beleza? Letra A. A letra A pede para que a gente determine o valor do coeficiente de dilatação aparente. Então vai ser o mesmo raciocínio que a gente fez nessa A aqui, ó. Eu sei que o ΔV aparente é igual ao V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Tudo bem? Beleza? Leandro, tranquilo? Então vamos aqui, por favor. Aí, olha só. O ΔV aparente foi de 10, não é isso? O V0 foi 500. O gama aparente eu não tenho. E o ΔT foi de 100. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Gama aparente é igual a 500 vezes 100 dá 50 mil, né? Então vai ser 10 dividido por 50 mil. Tudo certo? Quando a gente fizer essa divisão, posso cortar esse zero com esse aqui, não posso? 1 dividido por 5 dá 0,2, mas vai ter 3 zeros no denominador ainda, não é? Então vai ficar assim, ó. Gama aparente é igual a 0,1230 2 graus Celsius a menos 1. Pessoal, se você quiser deixar a resposta assim na sua prova, você pode. Só que o usual é que a gente passe para a anotação. Passando isso aqui para a anotação, você vai achar que o gama aparente é igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tudo bem com esse gama aparente aqui? Algum problema? Aí olha só. Letra B. Ele pede assim, ó. Determine o coeficiente de dilatação real do líquido, supondo que o coeficiente de dilatação linear do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu vou fazer bem aqui, ó. Então, B. Ele disse coeficiente linear do vidro, não é? O linear é quem mesmo? É o alfa. Então, ele falou assim, ó. Alfa do recipiente é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Pessoal, eu estou falando em volume, então eu vou usar o alfa? Não, quem que eu uso? É o gama, que é o 3 vezes alfa. Então aqui, ó, o gama do recipiente vai ser 3 vezes aquilo ali. Então vai ser 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Diga. Porque ele está falando de volume, não é uma dilatação volumétrica que a gente está trabalhando. O recipiente vai dilatar em todas as dimensões. Então, ele te deu. Ele falou o seguinte, ó. Determine o coeficiente de dilatação real do líquido, supondo que o coeficiente de dilatação linear do vidro vale isso. O coeficiente do líquido é sempre volumétrico, não foi isso que eu falei? Então, se a gente vai trabalhar com volume lá, eu preciso de volume aqui também. Beleza? Olha só. Nós vimos aqui, ó, desse lado, que gama real é igual a gama aparente mais gama do recipiente, não é? Posso usar ali, não posso? Ó, vamos aqui, ó. Eu quero gama real. Então, gama real é igual ao gama aparente que nós calculamos, que é 2 vezes 10 a menos 4, mais o gama do recipiente, que é 27 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Para somar isso aqui, o que a gente tem que fazer mesmo? Igualar os expoentes, beleza? Então vai ficar assim, ó. Gama real igual a 2 vezes 10 a menos 4 mais 0,27 vezes 10 a menos 4 também. Que era menos 6, não é? Aí veio aqui, ó. Menos 5, menos 4. Igualei. O que foi? Somando os dois, gama real vai dar quanto? Isso. 2,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tudo bem com esse método aqui? Pessoal, esse é o método curto. Existe um que é o método mais longo que eu quero que você tente fazer, certo? Eu vou postar depois, não a resolução em vídeo, mas escrita, e eu quero que você tente. Qual é a ideia dele? Eu pedi para achar o gama real, não foi? Você concorda que se eu fosse usar o gama real, eu precisaria usar isso aqui, ó? ΔV real é igual a V0 vezes o gama real vezes o ΔT?
Seria assim, podia usar por aí também, não podia? Então o que eu quero que vocês façam? Determina o gama real usando essa equação. Quais seriam os passos aqui? O que eu teria que fazer primeiro? Quem pode me dizer? Delta T eu já tenho? V0 eu já tenho? Então o que eu tenho que achar primeiro? Delta V real, não é isso? O que é o delta V real? Não é aparente mais recipiente? O que você teria que fazer? O aparente a gente já tem. Calculo do recipiente, soma com o aparente e faça isso aqui. Por favor, tente fazer. Importante para a sua aberta. Tente fazer isso aqui. Tudo bem? Pessoal, no mais, o que eu tinha para a aula de hoje era isso daí. Muito obrigado.